Gente, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo aqui é um Sente e Fala, porque eu quero conversar com vocês um pouquinho. E como vocês já viram aí no título, é uma conversa que eu quero ter, né? E porque também eu estou eu estou sem vídeo pra postar hoje. E os vídeos que eu tô gravando é vlogs, então tipo, os livros que eu tenho que terminar são um pouquinho grandes, né? Então, enfim. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como a leitura mudou a minha vida durante esse tempo e como me fez mudar meus pensamentos, tá? Eu tinha comentado em uns vídeos antigos aqui no canal, eu acho que foi no canal antigo, na real. Mas enfim, eu tinha comentado que antigamente eu não tinha o hábito de ler. Eu não sou uma pessoa que gostava de ler antigamente. Só que recentemente eu estava... Esses dias aí passou, a gente tava comentando sobre leituras, alguma coisa do tipo. E eu só sei que antigamente tinha gente que lia no Wattpad, histórias lá no Wattpad. E eu lembrei que naquela época eu lia, lá na minha adolescência, lá pros 12, 13, até acho que os 16 anos eu lia no Wattpad. Então... eu nunca considerava isso leitura, não sei porquê, mas eu lia bastante no Wattpad. Lia muitas histórias, muitas fanfics. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que eu odiava ler, porque eu lia no Wattpad. Mas só que eu era uma pessoa que odiava ler livros. Porque no Wattpad é aquelas histórias criadas por fãs, então a gente tinha um contexto ali, tinha uma coisa ali que a gente queria saber e tal, e lia, então era interessante fazer essa comparação, essa leitura. Só que pra mim aquilo não era leitura. Mas eu fiquei pensando, eu falei, não, realmente isso aqui é um tipo de leitura. Que assim, desde criancinha nunca teve, como eu posso dizer, incentivo de leitura em casa. Realmente não tem. A pessoa que incentiva a leitura agora aqui em casa sou eu, que eu passei uma pessoa a consumir livros. Então, basicamente, como eu consumo livros, eu incentivo a leitura pra quem mora comigo, né? Então, tipo assim, ó, tá aqui, eu leio. Se você quiser ler, é isso. Mas, enfim, eu nunca tive incentivo de ler. Então, até uma certa idade aí, até os meus 13, 14 anos, eu nunca realmente queria pegar no livro. E também os livros que eu era oferecido na escola, eram livros clássicos, não vou dizer que é chato, porque hoje em dia, se eu quiser ler esses livros por curiosidade, para saber como é a história, eu posso pegar assim para ler. Mas na minha época, eu me sinto velha falando isso. Mas quando eu era adolescente, esses livros eram chatos para mim, porque do nada a professora chegava, tacaiam um José de Alencar, leia aqui o Guarani. Se bem que a história do Guarani era interessante, eu não lembro muito, mas era interessante a história do Guarani. Mas enfim, chega aqui um Dom Casmurro. Quem em sã consciência, tipo, no oitavo, nono ano, vai querer ler Dom Casmurro? Eu não queria ler Dom Casmurro. Pegava os livros e deixava ler até o tempo, depois fazia um resuminho, procurava na internet um resumo e tá aqui o trabalho. Nunca nem tinha lido o livro. Aí, daquela época ali eu odiava ler, mas eu lia muito no Wattpad. Então, tipo, eu gostava de ler essas histórias, essas fanfics. Então, posso dizer sim que eu lia na minha adolescência. Mas eu odiava ler livro físico. Mas, como começou a minha história por livro físico? Eu querer realmente ler e gostar disso. Hoje em dia eu não leio mais fanfic, tá? Parei de ler fanfic, mas eu acho que foi uma porta de entrada pra me gostar de ler o livro. Porque na época, eu tenho um pensamento assim, meu Deus, como é que alguém consegue pegar um livro, abrir e ler? Era isso. Cheio de poeira. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Como é que a pessoa pega um livro, abre e vai ler? Ler aquela ruma de letra que não tinha nada, tanto que eu tentava, eu pegava e ficava assim, lendo, e nada. E o pior é que eu não escolhia nem livros específicos, sabe? Eu pegava qualquer livro aleatório e tentava ler pra ver se me incentivava a leitura, e não ia. E eu ficava só lendo minhas fanficzinhas tranquilamente. Mas teve uma vez, eu acho que foi no segundo ano, no ensino médio, que fizeram um projetinho, que era um projetinho de literatura, alguma coisa lá. E a gente ficou com Dom Casmurro. E eu já tava, Dom Casmurro, não sei o que, pra ler esse livro, né, do Machado de Assis. Só que era HQ. Então,
deram HQ pra gente e quando, tipo assim, meu Deus, Machado de Assis, Dom Casmurro HQ, eu li aquela HQ, cara, eu fiquei assim, ó, eu adorei a experiência de ler Machado de Assis em HQ. Aí, tanto que a gente fez um projetinho, né? E começou aquela coisa: traiu ou não traiu? Bentinho foi corno ou não foi corno? Bentinho queria ficar com a Alencar ou não? E aí, pronto, depois daí eu fiquei interessada. E na época que eu fiquei interessada, vendia livros na Avon. Então acho que foi a partir do primeiro ano. Eu começava a vender livros na Avon. E foi quando eu comecei a comprar livros para testar realmente se eu gostava. Tanto que tinha livro na Avon, aí eu ia, procurava no YouTube, aí eu via que tinha alguém falando. Às vezes não tinha ninguém falando sobre aquele livro. Aí eu comprava. Os primeiros livros que eu lembro, eu não gostei muito. Então, tipo, eu comprei Como Era Antes de Você, lembro que eu li, não gostei. Acho que foi na época mesmo, que eu adoro o filme. Comprei outro também, da Jojo, também não gostei. Comprei Fallen, lembro que eu gostei do livro, tanto que tinha um filme, achei o filme horrível. Acho que todo mundo concorda que o filme é horrível. E depois eu comecei a comprar, aí eu achei um hot que é Subindo Pelas Paredes, que é da Alice Clayton. E eu gostei da leitura, tanto que foi aquele primeiro livro que você... Sabe aquele livro que você pega pra ler e não quer parar? Não quer, tipo, não quer mais ler porque não quer que o livro acabe? Era eu com este livro. Eu passei, acho que uns 3 meses lendo um pouquinho. E toda vida que eu vi que tava querendo, assim, chegar pro final, eu relia ele, porque eu não queria que acabasse, porque eu não sabia onde comprar a continuação. E também nem sabia se tinha continuação. Foi aí que num dia apareceu que tinha um segundo livro. Aí eu comprei na Avon, né? E depois já eu comecei a comprar livro. Comecei a comprar livro na Avon. A maioria dos livros que eu tinha era pela Avon. Comecei a comprar. E aí comecei a pegar gosto por ler. Então eu adorava muito. E antigamente eu não sabia esse negócio de Amazon. Eu não sabia mexer em negócio de internet. Então eu começava a assistir. Comecei a assistir vários YouTubes aí, Booktubes. O Jeff, do canal Geek Freak, que é o Vitor. Tem também outros canais que eu comecei a assistir. Tem um também que eu sigo, que é o Ezequiel Souza, que eu conheci ele nessa época que eu já tava querendo ler e assisti muitos vídeos dele, tanto que eu comecei a gostar de thriller por conta dos vídeos dele, que ele tava falando muito de thriller. Então, tipo, quando eu via, aí tinha esse livro lá na Avon, aí eu comprei, aí comecei a gostar de thriller por recomendação do Ezequiel. Ezequiel, né, o nome dele Aí comecei a seguir esse pessoal, ia pra biblioteca, pegava livro emprestado lá na biblioteca direto. Depois ia pra biblioteca na escola, conseguia pegar livro emprestado na biblioteca da escola. Aí lia. Tem tanto livro que eu li que eu não lembro mais dos títulos, mas eu lia muito. E depois eu descobri, teve a pandemia e tudo mais, e descobri a Amazon. Eu falei, vou tentar comprar. Aí foi quando eu comprei meu primeiro livro na Amazon, que foi qual? A 5 Passos de... Não é A 5 Passos de Você, não. Acho que é Todo Esse Tempo, que é da mesma autora de A 5 Passos de Você. Eu não tenho mais esse livro, acho que eu dei ele, mas não tenho mais esse livro. Mas foi o primeiro livro que eu comprei. E depois já aí começou a compra. E assim, eu fui uma pessoa que odiava ler pra gostar de ler. E hoje eu não me vejo sendo uma pessoa que não gosta de livros. Os livros me deram, não sei, uma nova oportunidade de ver o mundo. Porque graças à leitura, eu peguei um pouquinho de amor por literatura, que era uma coisa que eu odiava, entendeu? Então, tipo, você pegar um livro, ler, e ver que esse livro, querendo ou não, te transforma em uma pessoa melhor, é incrível, é incrível. Antigamente eu vivia fazendo coisas de adolescente, né? Que adolescente, quando é adolescente, é inconsequente. E eu era inconsequente na minha época. E depois que eu comecei a ler livros, eu parei com isso. Então, hoje em dia, tem rolês que eu realmente não gosto de ir, porque vou ficar em casa, vou ler meu livro, não estou sozinha. Então, graças à leitura, eu acabei expandindo o meu mundo, certo? Então, tipo, tem muitos livros aí que eu li, que mudaram minha forma de pensar, que mudaram
o meu eu como pessoa, porque fala, um livro não transforma o mundo. Não, realmente o livro não transforma, mas o livro transforma pessoas e pessoas transformam o mundo, entendeu? Então se aquele livro, por um pouquinho que seja, mudou você em alguma coisa, então isso já é lucro, entendeu? E com isso, eu passei uma pessoa que não gostava de ler, na minha casa, nunca foi incentivado leitura, e hoje em dia eu amo ler, amo literatura, amo livros e consigo incentivar lá em casa, entendeu? Tanto que o povo fala, ai, você gasta dinheiro com livro, gaste, porque é uma coisa que eu gosto e livros muda. Ler um livro é muito bom. Realmente tem livros que você realmente é ruim, né? Mas tem livros que são maravilhosos. Então, lá em casa, minha irmã, que nunca gostou de ler, hoje em dia, ela lê um livro, assim, em 3, 4, 6 meses, mas ela lê um livro. E é ótimo isso, porque assim, eu compro livros, né? Tá aqui. Então, o povo é viciado na internet. Então, lá em casa, quando falta internet e não tem nada pra fazer, eu falo, pega um livro, vai lá e se distrai. E é isso que acontece, entendeu? Então, ter literatura, ler livros, possa ser besta para algumas pessoas, mas para outras que têm sua vida mudada com isso, é realmente gratificante demais, entendeu? É como você tá viciado em uma boy band, né? Tem gente que passa por problemas e tudo mais e encontra um refúgio em uma banda. E aquela banda acaba salvando a pessoa de algum jeito. Isso acontece com livros, entendeu? Querendo ou não, os livros me salvaram de coisas. Então, tipo, como eu tô ansiosa, quando eu tô triste, quando eu tô com tédio, alguma coisa, eu procuro alguma leitura que me satisfaça. Tanto que eu tenho várias opções, tanto que eu posso tanto ler meus livros e meus mangás e vou ser gratificada com isso, porque vai ser uma coisa que vai ser bom pra mim e vai me mudar. E foi com isso que acabei fazendo um canal aqui no YouTube falando sobre livros e um pouquinho da minha rotina. Eu tinha um canal no YouTube, então eu postava mais sobre coisas nada a ver, essas coisas assim, sabe? E eu não tinha com quem falar sobre essas leituras. Então, minhas amigas não gostam de ler, a minha irmã não gostava de ler na época, e eu queria falar um pouquinho sobre livros. Foi tanto que eu fui vendo vlogs de outras pessoas falando sobre livros, lendo aqueles livros específicos, eu fiquei, por que não? Foi como eu criei o canal, o antigo canal, foi quando eu comecei, então tipo, eu falei, eu vou tentar. Então eu comecei a gravar vlogs de leituras, a postar, e na minha cabeça assim, mesmo que ninguém assista, mesmo que eu não tenha um público grande, eu quero postar sobre isso, porque eu quero ter consciência que eu li aquele livro, para depois eu vir aqui e lembrar daquela história, sabe? Então, o YouTube é meio que isso, eu gosto de revisitar meus vídeos, eu gosto de assistir porque eu era uma pessoa naquela época, então tipo, eu era desse jeito, então tem aqui gravado que eu era desse jeito, eu li aquela coisa. Então se eu ler aquele livro que eu li naquela época, o meu pensamento de hoje vai ser diferente do pensamento da Euclênia do passado. E foi com isso que eu conheci esse universo de Booktube. Então graças a essa vontade minha de querer falar sobre livros, eu fiz o YouTube. Eu fiz um canal aqui no YouTube. Então assim, eu comecei a gostar bastante de ler e queria compartilhar os meus gostos com outras pessoas. Porque querendo ou não, possa ser que tenha pessoas com gostos parecidos com o meu. Então, eu sou muito feliz por ter criado esse canal. Porque graças a esse canal, graças ao canal, eu consegui falar abertamente sobre as coisas que eu gosto de ler. E consigo falar abertamente o que eu gosto de ler, o que eu não gosto. E gravo aqui pra vocês. Gravo aqui pro YouTube e vejo que tem pessoas assistindo também. Então, tipo, eu nunca fico preocupada. Ai, meu vídeo não chegou a tanto. Eu não fico preocupada com isso. Porque se meu vídeo chegou pra alguém, então é porque aquela pessoa tá sintonizada comigo, né? Então eu agradeço muito a todo mundo que é inscrito no meu canal, e eu também agradeço muito a vocês que
estão aqui comigo sempre, desde o canal antigo, eu conheço o canal antigo, porque eu sei que são pessoas que realmente gostam do meu conteúdo, gostam de estar aqui, tá? Mas isso aí não é o ponto. Graças aos livros, eu conheci pessoas maravilhosas aqui no YouTube. Fiz amizades com pessoas que tá tudo aí jogado no mundo, né? Que eu nunca pensei que ia ter. E hoje em dia a gente tem projetos de leitura, a gente tem projetinho de maratonas, fala sobre livros, tem grupo no WhatsApp. Então, tipo, eu sou muito grata e feliz aos livros, porque graças aos livros eu tô crescendo um pouco mais como pessoa e também tô conhecendo pessoas maravilhosas, né? Então, graças ao YouTube eu pude conhecer a Flaviana e pela Flaviana outras pessoas conheceram o meu canal. Então, tipo, graças a Flaviana eu conheci outras pessoas. Então, tipo, hoje em dia eu tenho amizade com a Carol, falo com a Carol, tenho amizade com outras youtubers, né? E hoje em dia a gente faz projetinho de maratona, né? A Camila, a Carol, a Janaína, a Flaviana, a Tamara. Também tem um projetinho agora de leituras com a Tamara. Então, realmente, graças aos livros, eu conheci pessoas maravilhosas. E eu sou grata por isso. Porque a literatura pode parecer besteira para alguns, mas realmente muda muita coisa. Então, graças aos livros eu fiz no canal do YouTube, e graças a esse canal do YouTube, graças a eu falar sobre coisas que eu gosto, eu conheci pessoas maravilhosas aqui. Então, o livro pode sim mudar uma pessoa, pode sim mudar uma vida. Depende muito do que a pessoa está passando. Então, eu Cleia Vitória, sou grata à literatura e aos livros por ter me mudado. Então, acho que é isso, um pouquinho de conversa. 17 minutos conversando. Mas é uma coisa interessante, gente, porque assim, eu tô quase chorando porque eu tô lembrando que antigamente eu era uma pessoa muito rebelde. Acho que depende muito da criação. Eu não tive uma infância, digamos, como eu posso dizer, educacional. Minha infância não foi educacional. Então, eu já fui uma pessoa que eu pensava de um jeito, mas eu não queria ter essa mesma coisa pra mim quando eu crescesse. Então, graças a isso, agora, depois que eu conheci os livros, eu tenho outra visão do mundo. Então, como eu não fui uma criança educacional, não tive uma infância educacional, né? Não tive muito incentivo, eu meio que fico com inveja das pessoas que cresceram lendo Turma da Mônica, por exemplo. Então, tipo, tem vários vídeos aí das umas meninas, todo mundo que eu vejo, fala assim, desde criancinha eu gostava de ler. Meu primeiro contato com a leitura foi gibis da Turma da Mônica. Então, antigamente eu assistia Dragon Ball, mas isso eu meio que fico com invejinha, porque eu queria ter sido essa pessoa que tivesse sido incentivada desde criança a ler gibis, a ler coisinhas assim, sabe? De vez em quando bato uma invejinha, mas ainda bem que eu tenho incentivo agora. Eu posso incentivar as pessoas a ler. Então, é uma coisa boa. Lá em casa, como eu não tive ninguém que dá esse incentivo, eu quero ser a pessoa que incentiva a escolher. Mesmo que você lê um livro na sua vida, mas pelo menos você tá lendo aquilo, sabe? Então, enfim, era só um sente e fala mesmo para comentar um pouquinho, falar com vocês, ficarem mais perto. E a gente ter uma dinâmica, uma conversinha. Eu tô gravando muito vlog, então eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero que vocês estejam gostando do Veda, tá? E é isso. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Então, se você gostou, deixa o like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. E é isso. Um beijinho.
e até amanhã.